Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vinda a mais um Mão na Fossa. Vem comigo aqui. Chame as amigas e vamos começar. Bom dia, bom dia, bom dia. Nascimento. Chame as amigas. Bom dia, Aline. Dormiram bem? Como é que passaram a noite? Como é que foi o dia de vocês ontem? Tá frio aí? Ótimo dia. Excelente dia. Muito bom. Frio de patinguense, né, Aline? Me ajuda aí, né? Frio de patinguense, né? Patinguense é 23 graus. Vamos lá? Vamos começar. Bom dia, Kelly. E é isso, né? Vamos lá. Hoje o tema... Opa, não fixou. Deixa eu fixar aqui agora. É aprenda a dizer não. Vamos lá. Eu queria saber de vocês o seguinte. Tem alguém aqui nessa live que tem dificuldade em dizer não em algum momento ou para alguém específico? Que gostaria de saber de vocês aqui. Quem aqui tem problema em dizer não? Vamos lá, participem comigo, por favor. Quem aí tem problema em dizer não? Para começar também, né? Vocês acham que não saber dizer não é um problema? A Amanda falou, hoje não, mas já tive muita dificuldade. A Aline falou, já tive muita dificuldade também. Por que vocês tiveram dificuldade? Vamos lá. Por que vocês tiveram dificuldade em dizer não para alguém? Eu estou falando isso também para mim, tá? Por que vocês já tiveram dificuldade de dizer não? Foi para alguém específico? Foi para... A Aline falou, não, é um problema sim, eu acredito que seja um problema. E assim, foi para alguém, foi para... eu queria ser aceita, eu queria ser amada. Isso é um grande diagnóstico de quem não consegue dizer não. Né? Normalmente é isso. Eu estou diante de uma situação, diante de alguém específico e eu não consigo dizer não porque eu quero ser validada por essa pessoa, né? Eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, com mães, né? É receio da pessoa achar ruim, não me aceitar mais, entendeu? Tem muito a ver com aceitação, exatamente.
muito a ver com aceitação. Vocês já mataram aí um coelho aí que a gente está querendo tratar. Mas é como se você pensasse com uma criança, né? Normalmente a criança que ela não recebe não, normalmente ela vai se tornar uma criança mimada, imatura para sempre, né? E é isso que normalmente a gente faz com as pessoas. A gente não se preocupa com o amadurecimento das pessoas, a gente se preocupa com o nosso conforto. Então, o dizer não, em algumas situações, o não conseguir dizer não, de fato é um problema, como a Aline falou, no quesito de que nós, de alguma forma, atrapalhamos duas pessoas no meio do processo. Nós atrapalhamos nós e a pessoa que não recebe aquele não. Então eu quero que vocês visualizem o não de uma forma diferente agora. Eu quero que vocês olhem para o não e pensem o seguinte: quando eu não digo não, além de eu não amadurecer, além da outra pessoa não amadurecer, eu vou tornando essa pessoa mais imatura. E ao mesmo tempo eu vou me tornando mais fraca. Isso acontece com as pessoas que não conseguem. Eu não sabia dizer não para amizade, me relacionar com qualquer tipo de gente. Percebe? Todo mundo vai aproximando, né? Por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas e trabalhava muito no meio de peão, né? E eu lembro que quando eu era mais novo, nessa empresa eu trabalhei dos 18 até os 21. Não, 18 até os 21. Não, 17 até os 21. Trabalhei numa empresa que só tinha peão. E o que acontece? Eu já era cristão, mas de vez em quando eu me pegava envolvendo nos assuntos de peão, e eu falava assim, cara, que testemunho eu tô dando aqui nessa merda, né? O que eu tô fazendo aqui? E para você recuperar a sua imagem depois que você faz uma merda dessa é mais difícil ainda. Então quer dizer, quem eu era antes e quem eu quero ser agora? E aí é nesse momento que vai entrar o assunto covardia, que é o assunto onde eu quero tratar mais com vocês aqui. Mas eu quero só introduzir nessa questão do não, né? Primeiramente, para depois eu entrar nessa questão da covardia. Porque repara, esse sentir validado, esse medo de envolver com o mundo é um sinal de covardia. E eu não quero pessoas covardes aqui. Eu quero mulheres valentes aqui. Eu quero pessoas corajosas aqui. E eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, bem rápido, obviamente, mas a primeira coisa do não eu já queria quebrar aqui é o seguinte: o não ele não é dito de qualquer forma, né? Já aconteceu aqui de pessoas chegarem para mim e quererem de fato fazer a terapia para poder dizer não, tá? Eu tive uma paciente, inclusive, que ela trouxe a mãe dela, né, com problema de alcoolismo. E depois ela veio e a demanda dela era falar não, ela não sabia falar não, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Desculpa. Eu refaço uma pergunta. E aí eu falo assim, mas que tipo de não você quer dizer? Pensa nessa pergunta aqui, parece ser boba, mas faz sentido. Que tipo de não você quer dizer? Por que eu fiz essa pergunta para ela? Porque olha a cabeça das pessoas. Eu tenho que aprender a dizer não. Mas qual que é o não que está na cabeça de vocês aí? Vamos lá. Qual que é o não que está na cabeça de vocês? É você chegar para uma pessoa e a pessoa falar assim, aqui, você pode me ajudar a ficar depois... Você fica depois do horário para mim, né, no meu trabalho hoje, porque eu vou precisar, por exemplo... tem um compromisso hoje, você podia me substituir no trabalho hoje? Aí você olha, né? E você fala assim, não. Não. Não é que eu não posso, é não. Por quê? Não, porque eu não posso mentir. Olha a rigidez disso. Eu não posso mentir para essa pessoa, tá certo. Não pode mentir mesmo, não. Então eu posso, só que eu não quero. Então eu vou falar assim, não. Percebe que esse é o tipo de não mais escroto que existe, que não mais imundo, né? E esse não é um não que alguém mereça ouvir, concorda? Talvez para quem é sanguíneo,
vai entender isso com mais facilidade. Porque o sanguíneo ele é mais de pessoas. E o sanguíneo é o que mais tem dificuldade de dizer não. Eu falo isso por mim, por exemplo. Mas você tem várias formas de dizer não. E aí sim eu posso tratar o seu não. Né? E a primeira coisa é você raciocinar e pensar melhor sobre isso. É o seguinte, que tipo de não eu estou querendo dizer para as pessoas? Eu estou querendo dizer um não extremamente grosso, seco e sem flexibilidade nenhuma. Eu quero simplesmente dizer aquele não para machucar as pessoas. Para que eu preciso dizer esse não? Eu prefiro que você não seja tratada por mim, então vai ser tratado por outro terapeuta. Porque se você está querendo lançar um não desse, não é comigo que você vai aprender. Então, esse querer aprender a dizer não, sabe por que você vem na terapia querendo dizer não? É porque você nunca vai ter coragem de dizer um não desse. No dia que você dizer um não desse, você não está progredindo na terapia, você está regredindo. Né? Ah, Davi, você podia me ajudar aqui a levantar esse peso aqui? Não. Qual que é o motivo disso? Qual é a motivação de dizer um não desse? É encher o seu peito de orgulho e falar assim, consegui dizer não? Repara, vou dar um exemplo. Imagine que eu, por exemplo, eu não trabalho no sábado. Eu não trabalho no sábado. E alguém vira para mim e fala assim, ô Davi, rapaz, eu tô precisando fazer um serviço aqui em casa. Você podia vir aqui me ajudar, rapaz, pintar uma parede aqui? Eu posso falar com ele o seguinte, não. Né, eu posso fazer isso. Só que percebe que isso vai fechar portas para mim? Isso fecha portas de amizade, isso fecha portas de possibilidade. Né? Isso vai, inclusive, ao contrário daquilo que minha fé fala. Porque quando eu faço isso, imagina eu convidando um cara desse para ir na igreja, por exemplo. Imagina eu, por exemplo, chegando para ele e falando assim, meu amigo, rapaz, eu tive uma experiência na igreja, você tinha que conhecer também a minha igreja. Ele vai falar, nunca. Nunca que eu vou para uma igreja dessa que alguém se recusa a fazer algo por mim porque está guardando o sábado. Alguém que recusa fazer isso por mim porque é católico. Alguém se recusa a fazer isso por mim porque é espírita. Percebe? Esse tipo de não é um não que você deve dizer. Agora imagina se nesse mesmo caso eu falo assim, e aí rapaz, tudo bem? Rapaz, o que você acha da gente fazer isso no domingo? O cara, não rapaz, só posso hoje. Eu falei, não, sabe por quê, rapaz? É porque eu guardo sábado, né? Aí eu não costumo trabalhar no sábado, você tá entendendo? É uma questão de fé mesmo. Mas se você quiser que eu faça no domingo, ou se você quiser deixar aí para terminar no domingo que eu vou aí, a gente faz tranquilo. Percebe que eu falei um não também? Isso aqui também foi uma espécie de não, concorda? Tipo assim, rapaz, se quiser que eu faça no domingo, eu vou ir no domingo, tranquilo. Eu fiz uma espécie de não, mas foi um não para quê? Um não para o sábado. Porque na verdade, né, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo mudar o dia, eu não estou querendo simplesmente me desvencilhar da ajuda. Porque aí sim, cara, você de fato é uma pessoa inútil, né? Não, Davi, às vezes eu quero dizer não porque essa pessoa é folgada. Ah, aí sim, né? Mas mesmo assim você não vai dizer esse não. Você vai, por exemplo, deixar alguém aberto, por exemplo, né? Imagina que a pessoa fala assim, rapaz, você podia me emprestar um dinheiro, né? Deixa eu dizer para vocês, inclusive, essa questão do dinheiro. Isso é bíblico, tá? Na própria Bíblia, no próprio texto sagrado, ele fala assim, não seja fiador do teu irmão. Então quer dizer, quando você empresta, mesmo sabendo que aquela pessoa é caloteira, mesmo sabendo que aquela pessoa, de alguma forma, ela vai deixar você na mão, e você faz isso com medo de não ser validado, com medo dela fazer o rostinho triste, deixa eu dizer uma coisa séria para você que é cristã, por exemplo. Você está indo contra sua própria fé de ser fiador para o seu irmão. Então você está fazendo
né? Então você está preferindo ser validada por um homem do que pelo próprio Deus, tá? Isso eu estou dizendo para aquele que é cristão. Agora, para aquele que não é, tá? Eu estou fazendo o contexto aqui. Imagine que essa pessoa, ela vai lá e fala assim, rapaz, me empresta um dinheiro. Você simplesmente não quer emprestar esse dinheiro, tá tudo bem. Não quer emprestar primeiro. Talvez que você não pode, né? Talvez que você acha que essa pessoa já está te explorando, né? Uma das coisas que eu até falo com a Amanda, eu comentei com a Amanda há pouco tempo, que é o seguinte, muitas das vezes o não ele é didático. Muitas vezes não é falta de caridade dizer não para alguém, mesmo que você possa. Tem gente que confunde a caridade. Tem gente que acha assim, não, se eu posso fazer, eu tenho que fazer. Fora disso, eu não estou sendo caridoso. Pega uma criança, por exemplo, um filho, eu gosto sempre do exemplo do filho por isso. Dê tudo que o seu filho pede. Você vai ver o que ele vai virar. Às vezes você pode dar o presente para o seu filho, mas você não deve dar o presente para o seu filho porque ele precisa aprender. É a mesma coisa. A pessoa não vai amadurecer se você der tudo para ela. Então, nesse caso, mesmo que você possa, você também tem outras formas de dizer não para essa pessoa. Ah, rapaz, me empresta um dinheiro? Você não precisa falar um não, né, com ela. E você não precisa dizer um sim também. Você pode virar para ela e falar assim, rapaz, eu tenho que ver aqui, eu tenho que olhar. Entendeu? E tem gente que eu sei que é folgado. Fala assim, não, eu vi aí na sua carteira. Né? Eu vi que você tem, fala, não, isso aqui é um dinheiro para outra coisa. E de fato vai ser para outra coisa mesmo, vai ser para pagar uma conta, não é? Você não está mentindo, você tem que saber articular também, você tem que saber conversar. Você tem que saber muitas vezes levar aquilo no humor, sabe? Porque vocês estão muito rígidas. E aí a pessoa percebe essa rigidez, e essa rigidez ela olha a pessoa como uma fragilidade. Tem gente que é folgada, existe gente folgada no mundo, tá? E quando ela percebe em você uma certa rigidez, ela percebe o seguinte, ela tá, né? Olha pra você ver, eu sou formado em Direito. Eu percebia isso. Por exemplo, eu já trabalhei de conciliador e mediador. Né? Eu percebia quando o advogado estava inseguro. E quando está inseguro, o outro bate em cima. E aí perde mesmo. Já ia falar terapia, né? Perde mesmo a audiência. Por quê? Porque você percebe naquele advogado que ele está inseguro. Então, muitas vezes, vocês têm que relaxar e transformar aquilo ali em uma comédia. Quantas vezes eu já recebi não da pessoa e a pessoa ria assim, ó. E eu falar assim, rapaz, não tem jeito mesmo. Né? De tipo assim, mas o rapaz, me ajuda ali. Ele falou assim, eu não. E ria assim, falou assim, toma. Aí o cara fala uma outra coisa, brinca. Aí você sai de lá sem a ajuda do cara, mas sem a inimizade do cara, porque ele sabe articular esse não. Você tá entendendo? Ele sabe articular esse não. Muitas vezes vocês têm que dizer isso. A pessoa às vezes fala assim, né? Voltando pro exemplo. Não, eu vi aí na sua carteira, você tem dinheiro, rapaz, me empresta aí. Você vai falar assim, não, isso aqui é para uma outra coisa. Para te ajudar eu tenho que ver lá, né? Eu tenho que dar uma olhadinha lá se eu vou poder. Aí eu te falo depois se eu posso. E às vezes você nunca fala. E você vai deixando. Tá vendo? Você não jogou aquele não rígido, ele não viu que você ficou meio sem graça, meio assim, meio... Você conseguiu articular bem aquele não. Esse é o não que eu gostaria que vocês dissessem, tá? Porque eu sou meio sanguíneo, né? Então, esse é o não que eu gostaria que vocês dissessem. É um não humano. Mas ao mesmo tempo você não está sendo trouxa, você está entendendo? Você não está sendo idiota. Você está dizendo um não que de alguma forma amadurece a pessoa e de alguma forma amadurece você também. Agora, né? Além desse não, né? Você precisa entender que existem duas coisas. Existem as pessoas que você está tendo dó e as pessoas que você tem compaixão. E é diferente. Você ajuda quando você tem compaixão de alguém. Agora, não quando você tem dó. Isso também é uma questão, às vezes, de você entender a caridade de uma forma errada. Eu tenho dó daquela pessoa, por isso que eu ajudo ela. Ah, eu sei que ela me explora, mas o fato dela me pedir, eu fico com tanta dó. Isso não amadurece ninguém. Dó quer dizer que você tem pena da pessoa. E essa pessoa não é digna de pena, tá? Uma pessoa que está ali, mendigo, aí você fala assim, eu tenho dózinha dele. Ele não amadurece, porque ele sente o cheiro da sua dó, né? Ele sente que você é uma pessoa que não está preocupado com o desenvolvimento dele, que não vê ele como alguém maduro, como alguém
adulto. Pelo contrário, você olha ele como uma criança imatura que você tem dosinha e pena. Isso serve para qualquer pessoa. Você não deve ajudar nesse caso. Você deve ajudar quando você tem compaixão, porque a compaixão ela produz uma ação. Sabe quando você está ali e você sente, não estou falando que tem que ser sempre nessa sensação de eu sentir que eu tenho que ajudar. Às vezes isso acontece. De fato você, né, começou a ter compaixão por aquela pessoa, aí você tem que ajudar mesmo. Mas às vezes não sentiu nada no peito. Você não sentiu nada no peito. Mas você olha para aquela pessoa e fala, cara, eu não tenho pena daquela pessoa. E o que? Eu tenho compaixão por ela, né? E a compaixão ela produz uma ação. É o que? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? O que você está precisando? Você está entendendo? Não é aquela coisinha assim, eu estou com dosinha e vou ajudar, né? Então, gente, uma das coisas que são muito importantes, né? E já entrando rapidamente no assunto da covardia, é isso. É porque isso tem produzido pessoas covardes. E uma das ferramentas para você ser menos covarde é o seja forte da parte física, né? Quando a gente fala lá, né, quando o Ítalo Marcílio ele usa aquele trabalho e sirva, seja forte e não enche o saco, o que ele está dizendo? Esse seja forte, ele é mais físico do que emocional e espiritual. Porque de fato, esse ser forte no sentido físico, de alguma forma, ele te ajuda a ser mais valente diante da vida. Ele te ajuda a empoderar-se, ele te ajuda a te colocar em um patamar, em um status que você anteriormente não estava. Imagina alguém raquítico, magrelinho, fraco, anêmico, sendo forte diante de uma situação, sendo valente. Dificilmente ele vai ser. E normalmente algumas questões na nossa vida vão exigir uma valentia que normalmente a gente não vai conseguir ter. Às vezes, por exemplo, tem lá um cara que é faixa preta, desse tamanho, forte. Não adianta eu ser valente, né, para tentar ajudar a minha esposa, porque eu vou tomar um pau do cara, você está entendendo? Então eu preciso ser valente em outras formas também, né, e usar outros artifícios. E aí sim existem artifícios que você precisa estar trabalhando em você, que é a força moral e a força intelectual. E a força moral, ela consiste em jamais fugir daquilo que você sabe. Então aqui está um grande ponto. Às vezes você está vendo uma injustiça com alguém e você se acovarda diante daquela injustiça porque você quer ficar bem diante das pessoas. Isso é o resultado de alguém que tem a força moral baixa. A força moral é: eu olho aquilo, eu sei aquilo, então eu preciso defender aquela verdade. Eu jamais posso fugir daquilo que eu sei. Então, quando alguém comete essa injustiça contra alguém, por exemplo, que está em desvantagem, que está em minoria, né? E você olha e fala assim, eu contra essa maioria, jamais. Você é uma covarde. Você jamais pode se acovardar diante da vida nesse sentido. Pelo contrário, normalmente, né, eu até brinco aqui em casa que eu falo assim, se a maioria está falando isso, eu estou fora. Porque quando a maioria começa a falar, normalmente o negócio está errado. E é nesses momentos, olha para você ver, eu estava vendo aquele negócio do Vinícius Júnior, né? Todo mundo falando desse negócio do Vinícius Júnior. Eu sei que isso é distração. Eu sei que isso é distração. Quando a internet começa a lançar isso é para te distrair, né? Tudo na internet consiste numa coisa chamada alienação, que eu posso falar com vocês daqui a um tempo. Ele sofreu racismo? Sofreu. O menino deve estar sofrendo? Deve estar sofrendo com certeza. Agora, eu fico olhando o seguinte, o que essa galera está defendendo? Que tipo de pauta essa galera está defendendo? Onde isso está tocando nessas pessoas? Né? Então muita gente vai nessa maioria, né? Mas e as minorias? E não estou falando no sentido das minorias que esse pessoal desenha, porque é tanta minoria que ele se torna maioria, né? Não faz sentido nenhum. Mas às vezes essas pessoas se pegam defendendo pautas que a maioria defende para poder se ver dentro de um grupo. E aí é nessa hora que eu prefiro me eximir. Eu prefiro defender uma pauta que ninguém está defendendo. Talvez faça mais sentido para mim. Porque eu olho e falo assim, essa pessoa de fato está em defesa. Vinícius Júnior não.
além de estar milionário, além de ter um clube, talvez o maior clube do mundo por trás dele, de ser um dos caras que está concorrendo à bola de ouro, né, como o melhor jogador do mundo, e ele foi simplesmente chamado, né, de macaco, né? Tá. Mas vamos ver o poder bélico dele. O poder, talvez intelectual não tem, mas ele tem um poder financeiro para lidar bem com isso. Agora você faz assim, altas postagens para defender o Vinícius Júnior, mas a pessoa que está ali do seu lado você não defende. A pessoa da sua família que está tomando um calote. O seu amigo que está ali sendo injustiçado por outro, você não faz nada. Isso é covardia, porque você só está do lado da maioria. Você não deve se calar quando alguém está em desvantagem. E não tem mais nada, não tem nada que mais enfraqueça o ser humano, que enfraqueça uma mulher, é fingir que não sabe aquilo que você sabe. Você sabe o que tem que fazer, mas você finge que não sabe, para poder ficar bem. Isso enfraquece a sua vida moral e você fica fraco. Então aquele trabalho, se você já forte, não enche o saco, não serve para você, porque você está fraca moralmente. Ah, mas eu não sei. Então é fraca intelectualmente. Agora, dificilmente algo moral você já não quase que nasça sabendo. Parece que está intrínseco na gente uma certa moral, aquilo que como é que é o nome dele, aquele autor, gente? C.S. Lewis, né? Ele fala, existe uma moral que antecede essa própria moral católica que a gente tem, né? Que é uma moral que vem já na gente, que a gente não sabe explicar de onde que ela veio. É o seguinte, e aí meu filho, você pode pegar essa moedinha do amigo? Você não precisa nem ensinar isso pro menino, talvez ele já sabe, não, eu não devo. Existe uma moral que lhe antecede. Dificilmente as coisas morais você não sabe, só que você mesmo assim se exime em algumas situações. E isso te deixa fraca. E mulheres fracas se acovardam. E a covardia te torna fraca. Eu não quero mulheres fracas e covardes aqui comigo. É melhor que dê o fora. Você está entendendo? Nunca, nunca, deixa eu dizer para vocês, nunca se acovardem diante da vida. Mas também não seja tão orgulhosa, né, a ponto de defender algo que você não sabe. Ah, tem alguém ali me dando um argumento melhor. Teve um dia que eu estava conversando com um judeu ali, o cara era judeu, comunista e mexia com uns trem lá, né? Vou nem falar o que era. Não. E ele veio com um monte de argumento, inclusive para argumento para a vida após a morte. É claro que eu tinha como argumentar com ele, mas pelos autores que ele trouxe, o cara ele tinha até mais argumentos do que eu. Naquele momento eu parei, e não é que eu me acovardei diante da verdade, eu expus aquilo que eu acreditava. Mas eu precisava também ser humilde o suficiente para falar assim, deixa eu estudar um pouco do que esse cara falou aqui para ver se ele tem razão. E ele não tinha razão em nada, né? Eu peguei algumas coisas que ele me passou depois, tudo de alguma forma meio distorcido. Mas é importante que você não seja orgulhosa a ponto de defender o que você não sabe, mas que você não se acovarde diante daquilo que você sabe e tem convicção. Nunca deixe de defender a verdade. Só que você só alcança a verdade pela beleza, e só alcança a beleza, só alcança a verdade pela bondade, só alcança a bondade só pela beleza. Então quer dizer, uma vida que você não tem uma vida bela, não tem uma vida boa, você nunca vai conseguir defender a verdade, você sempre vai se acovardar diante da vida. É esses nãos que você precisa dizer. Tá? Eu fui desde um não prático, aqui com vocês na live, um não. Como é que eu vou dizer esse não? Eu preciso ser grossa para dizer esse não? Ou eu posso articular um não para que eu consiga, de alguma forma, que a pessoa não seja ofendida, mas que ao mesmo tempo ela saiba onde eu devo me colocar no lugar? Eu falei desde esse não prático, até de fato essa covardia que as pessoas têm, né, de alguma forma, diante da vida. Eu digo não para minha mãe na hora que ela me pede um favor em casa, e na hora que chega para uma pessoa na rua que eu desconheço, eu tenho medo de dizer não. Covarde. Você está negando para os seus, mas não nega para o de fora.
Sendo que o que está lá fora, se você negar, dependendo da forma como você nega, ele vai amadurecer e vai melhorar. E você também vai melhorar. Mas não, você prefere tratá-lo como uma criança imatura, um bebê. Não se acovarde diante da vida. Sempre defendam a verdade. Isso vai tornar vocês mulheres melhores. É isso, gente. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, né? Se Deus quiser.